Oi, aqui quem fala é Daniel Casanova. Seja bem-vindo ao projeto Com Quem Eu Falo, por gentileza. O canal aqui é destinado a gente falar sobre experiência do usuário, sobre atendimento, sobre o sucesso dele. E é por aqui que a gente vai trocar várias experiências, que eu troco também, que eu já adquiri na minha carreira, mas que eu quero aprender demais por aqui. Mas antes de começar aqui apresentando o que será esse canal, eu acho que é importante que vocês me conheçam um pouco também, afinal a gente vai trocar várias experiências. Eu quero que vocês também participem muito desse canal. Eu comecei a trabalhar com atendimento há uns 8, 9 anos atrás. Nesse tempo, a gente tinha foi aquele boom de telemarketing, né, onde a gente trabalhava em sites que a gente chamava de site imensos, com 100, 200, 300 operadores, fazendo vários produtos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com cobrança. Logo nesse primeiro emprego, que foi uma multinacional italiana, eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento. Então a gente escolhia, olha, esse cliente vai ser atendido por esse profissional, esse cliente por esse profissional, qual hora eu ligo para ele? Então eu consegui ter uma visão um pouco mais de fora do que de fato atender, que é algo que precisa de características específicas. A primeira coisa que eu aprendi no meu trabalho foi que não é todo mundo que pode trabalhar com atendimento. Isso é uma área específica. Ela precisa de pessoas com qualificações específicas, assim como todas as outras áreas. O que acontece é que a gente trabalha com coisas que não eram muito abordadas na época. Empatia, uma escutativa, tudo isso a gente vai trabalhar aqui no canal. Mas enfim, depois dessa experiência, eu fui estudar, eu achei que eu ia ser engenheiro, acabei largando a faculdade para ficar com atendimento, que foi uma área que simplesmente me encantou, me apaixonou. Então eu fui trabalhar depois numa escola de idiomas online, onde foi minha primeira experiência de saque, de fato de saque, de suporte técnico. E lá dentro eu acabei virando supervisor, então a gente tinha muitas áreas, o nosso time era muito grande. Eu e um outro supervisor que se chama Danilo, se você estiver vendo aqui, um beijo. A gente cuidava de um time muito grande e era muito plural, então a gente tinha as pessoas que trabalhavam com saque, as pessoas que faziam suporte técnico de primeiro e segundo nível, as pessoas que faziam atendimento só para clientes empresariais. A gente tinha um time que fazia só documentos de aula, estorno, documentos acadêmicos, como diploma, certificados. Fizemos uma rápida ali. Tive experiências com retenção, tive experiências com venda, conheci muita gente da área, muitos gestores maravilhosos. Tive gestoras, na verdade, incríveis. Eu acho que isso é um ponto a ser ressaltado. Mas depois de lá, acabei sendo convidado para reformular uma área de sucesso do cliente de fato, de atendimento numa startup de venda direta. E aí já tinha uma outra pegada, então eu consegui trabalhar com tecnologia, consegui trabalhar com coisas que estavam acontecendo mesmo, o fervo do que estava acontecendo na tecnologia e no mercado. Então a gente conseguia fazer... Qual que era a ideia dessa startup? Essa startup nasceu para formalizar os vendedores informais. Então, como eu vou dar as ferramentas que um e-commerce grande tem para alguém que é pequeno, para viabilizar que ele continue aí, para que isso não morra. Então foi muito legal. Lá eu tive meu primeiro contato com mídias sociais, aprendi muito, muito, muito sobre marketing, me apaixonei. Foi lá que eu dei meu pontapé inicial para estudar marketing, porque eu entendo que o marketing, de fato, ele é como se fosse o que vai fazer o movimento, né? Uma comparação com o corpo, eu sempre gosto de falar que ele é como se fosse o sangue, aquele que vai levar as informações, que vai levar para que os outros departamentos se movimentem e cresçam. E aí eu fui para uma outra startup, que era uma startup de bem-estar, de serviços de bem-estar, que queria conectar as pessoas com o que fizesse bem de fato. E aí foi do zero, foi começar tudo do zero, a comunicação do zero, régua de comunicação, entender quem é o cliente, entender a persona, como se trabalha com marketing de fato, de performance, então fazer campanha, entender os números, os KPIs que precisavam ser acompanhados. Palavras um pouco difíceis, a gente fala um pouco mais pra frente.
E tudo isso me mostrou que eu tive algo muito plural, né? Eu conheço outros gestores que ficaram no nicho e conseguiram avançar nesse nicho, mas eu sempre fui essa pessoa meio louca. Como eu falei, eu tentei fazer engenharia, eu escolhi a engenharia ambiental. A engenharia ambiental, ela é uma engenharia, ela é uma ciência de fronteira, que a gente chamava. Nessa ciência de fronteira, você estuda várias coisas, né? Então a gente tive aula de ecologia, tive aula de química, tive aula de cálculo, tive aula de física, tive aula de bioquímica, tive aula de geografia, pode se chamar? Tive aula de desenho, tive aula de programação. Então é um mundo muito complexo, aula de sociologia. Então foi muito legal, foi muito enriquecedor, eu sou muito grato. Trago ótimas recordações dessas faculdades, que eu fui conhecido por muito tempo por começar faculdades e não terminar. Eu fiz algumas, comecei algumas. Mas a engenharia, com exceção de marketing que eu terminei, essa de fato foi uma experiência incrível, assim, poder ir pro laboratório, poder fazer visita de campo, poder discutir com outras pessoas de outras realidades, foi maravilhoso. E tudo isso realmente me fomentou a trabalhar nessa área. Mas eu percebi que eu era de comunicação e de fato eu acabei indo para comunicação. E o que facilita, porque eu sou usuário, eu acredito muito que a gente precisa usar o produto. Então, e são duas coisas, né? Normalmente eu baseio toda a minha gestão de processos e de pessoas em dois pilares, que é informação precisa ser passada, todo mundo sabe que ninguém cresce sozinho, então eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que passar a informação, um bom gestor passa a informação, um bom colega de trabalho, olha, eu descobri como fazer isso, olha como eu resolvi esse problema. E esse foi realmente um dos pilares que eu carreguei desde o meu primeiro emprego, que era tudo que eu sabia e eu pudesse passar, eu passava. Como gestor, nem tudo você pode falar, mas tudo que eu podia falar, invariavelmente, era passado. De acordo com o crescimento de cada um, eu acho isso importante. Você não tem o mesmo ritmo que eu não tenho o mesmo ritmo que outra pessoa. Cada um tem o seu ritmo e eles são ideais para você. E você só tem que se encontrar de uma maneira saudável e equilibrada dentro da sua carreira. E o segundo use o produto. Se você é da área de atendimento, se você lida com o cliente, você precisa ter a experiência do seu usuário. Não existe bom analista, um especialista, supervisor, coordenador, gerente, seja o que for da área de atendimento, da área de sucesso do cliente, que não tenha usado o produto. Você precisa confiar. E quando eu digo confiar no produto, é de fato usar mesmo. Eu, quando estava naquela startup que eu comentei que era de vendas diretas, um dos públicos-alvo eram sacoleiras que faziam viagens muito grandes. Então elas iam para polos, como polos em Goiânia, como polos em Recife, em Caruaru, para fazer essas compras e depois vender por aqui. O que aconteceu? Meus gatos. O que aconteceu? Eu fiz realmente isso. Eu fui, comprei no atacado, montei uma camisaria, fiz o perfil da loja, fiz venda na minha loja, bati foto, separei numeração, fiz etiqueta, fiz uma comunicação nova. Tudo isso porque, de fato, eu precisava ter essa experiência para saber o que eles passavam, e isso é muito importante. Peraí que a Hermione tá pedindo atenção. Como eu gravo em casa, então vocês vão ver meus gatos, eu tenho 3. Essa daqui é a Hermione. Então, são esses dois pilares. A informação precisa ser passada para quem precisa dela e você precisa ter a experiência do cliente de verdade. Você precisa viver a realidade que ele vive. Ou o seu cliente nunca vai ter sucesso porque você está olhando tão de longe que você não consegue. Você tem que ter as duas visões. Você tem que ter a visão do negócio, que é olhar de longe. Olha, eu estou olhando ali. O meu cliente está aqui, eu quero que ele vá para lá. Mas você tem que ter a visão dele, que às vezes ele não está olhando o objetivo. Então, como eu faço ele mirar para o lugar certo? Isso é sucesso do cliente. Como eu faço ele percorrer o caminho ideal dentro do meu produto ou do meu serviço? E é isso que tem que acontecer. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, agora, eu e a Hermione, a gente dá um tchau para vocês e até breve.